Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria imensa ter você aqui, neste momento, neste exato instante em que você decidiu parar e buscar algo maior do que aquilo que as suas próprias forças podem oferecer. Eu não sei de onde você está acompanhando, não sei o nome que seu coração carrega, não sei o peso que os seus ombros têm sustentado nas últimas semanas, nos últimos meses, talvez nos últimos anos. Mas eu sei de uma coisa, e essa certeza está gravada no fundo do meu espírito enquanto preparo essa palavra para você. Você não chegou aqui por acidente. Não foi o algoritmo, não foi a curiosidade, não foi o acaso. Foi Deus que colocou esse vídeo na sua frente hoje, porque Ele te viu. Ele viu a sua noite mais escura. Ele viu as lágrimas que você escondeu de todo mundo. Ele viu os dias em que você acordou sem saber se conseguiria atravessar as próximas horas. E foi Ele quem disse: vai lá, essa palavra é para você. Então respira fundo, porque essa oração foi preparada especificamente para esse momento da sua vida. Antes de começarmos, eu preciso te pedir uma coisa muito simples. Se essa palavra tocar o seu coração, se você sentir que essa oração chegou na hora certa, clique no joinha e se inscreva no canal. Eu sei que parece um gesto pequeno, mas no reino de Deus nada é pequeno quando é feito com coração. Cada clique que você dá faz com que o YouTube leve essa palavra para mais uma pessoa que talvez esteja atravessando o que você está atravessando agora. Mais um coração que está no escuro e precisa de luz. Mais uma vida que está no fundo do poço e precisa ouvir que tem saída. A Bíblia diz, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, quando você semeia esse gesto, você está semeando no campo do reino. E o que você semeia no reino de Deus volta multiplicado na sua vida, na vida da sua família, na vida de quem você ama. É um ato de fé, é um ato de amor. Faz isso agora, enquanto eu oro com você. E agora, antes de levarmos o nosso clamor ao trono de Deus, eu quero te pedir uma coisa só. Para tudo o que você estava fazendo, para esse pensamento que não para de girar na sua cabeça, para essa lista de preocupações que nunca diminui, para a ansiedade que está tentando te roubar até esse momento agora. Respira fundo, devagar, uma vez. Feche os olhos por um segundo se você puder. E abre o coração. Porque o que está prestes a acontecer aqui não é um momento religioso. É um encontro. É Deus que criou o seu universo inteiro, inclinando os ouvidos em direção ao seu nome, ao seu endereço, à sua dor específica, ao seu sonho específico, à sua situação específica. Ele está aqui. Ele já estava aqui antes de você chegar. E essa palavra foi preparada com amor e com oração para chegar até você hoje. Eu quero começar com uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de fazer em voz alta, mas que você já fez dentro de você, na escuridão do seu quarto, quando ninguém estava por perto. A pergunta é essa: o que há de errado comigo? Por que eu não consigo ser feliz como todo mundo parece ser? Por que aquela sensação de vazio não passa, mesmo quando eu tenho tudo que eu deveria ter? Por que eu acordo cansado de um dia que ainda nem começou? Por que o meu coração é tão pesado? Por que eu choro sem saber o motivo? Por que existem dias que eu simplesmente não consigo sair da cama, não consigo me olhar no espelho, não consigo acreditar que as coisas vão melhorar? Se você já fez alguma dessas perguntas, eu preciso te dizer algo com toda a clareza e todo o amor que eu tenho dentro de mim. Não há nada de errado com você. Você não está fraco. Você não está louco. Você não está sendo punido por Deus. O que você está enfrentando tem um nome, e dar nome às coisas é o primeiro passo para vencê-las. O que você está enfrentando se chama depressão. O que está te sufocando se chama ansiedade. E essas duas batalhas são reais. São tão reais quanto uma fratura, tão reais quanto uma infecção, tão reais quanto qualquer doença do corpo. Só que elas atacam por dentro. Elas atacam o lugar mais vulnerável do ser humano, que é a mente e a alma. E aqui é onde muita gente na igreja fica confusa. Aqui é onde muita gente foi machucada por palavras duras e mal compreendidas.
Já te disseram que você está deprimido porque tem pouca fé? Já te disseram que a ansiedade é falta de oração? Já te olharam como se você tivesse um problema espiritual que você mesmo criou? Já te fizeram sentir vergonha de algo que já estava te destruindo por dentro? Se sim, eu preciso te pedir desculpas em nome de todos que falaram essas palavras sem amor, sem cuidado, sem compreensão. Porque isso não foi o coração de Deus. Isso foi religião humana vestida com roupas espirituais. E o coração de Deus para você é completamente diferente. O Salmo 34, versículo 18 diz o seguinte: e eu quero que você grave isso no seu coração agora. O Senhor está perto dos que têm o coração partido e salvos de espírito abatido. Lê de novo. O Senhor está perto, não afastado, não irritado, não decepcionado. Perto. E de quem? Dos que têm o coração partido, dos de espírito abatido. Ou seja, a depressão não te afasta de Deus. A depressão é exatamente o lugar onde Deus se aproxima mais. Porque Ele não é um Deus que se afasta quando você está fraco. Ele é um Deus que corre em sua direção quando você está no chão. Você sabia que o profeta Elias, um dos maiores homens de Deus de toda a Bíblia, pediu para morrer em meio à sua batalha emocional? Está em 1 Reis, capítulo 19. Elias havia acabado de vencer uma batalha sobrenatural incrível. Havia chamado fogo do céu. Havia vencido 450 profetas de Baal. Era um homem de poder sobrenatural extraordinário. E logo depois desse momento de vitória, ele fugiu para o deserto, se sentou debaixo de uma árvore e disse: já basta, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. E então deitou e dormiu. A exaustão emocional, o medo, o esgotamento absoluto, isso atingiu até Elias. O homem que chamou o fogo do céu não conseguiu se levantar sozinho do chão emocional. E sabe o que Deus fez? Não chegou gritando. Não chegou condenando. Não falou: levanta-se, homem de pouca fé. Não. O primeiro movimento de Deus foi mandar um anjo tocar no ombro de Elias, preparar uma refeição quentinha e dizer com a voz mais gentil do universo: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. Deus cuidou do corpo de Elias antes de cuidar da sua missão. Deus olhou para a exaustão antes de olhar para a função. Deus viu o homem antes de ver o profeta. E esse mesmo Deus te vê hoje. Ele vê você. Não o você que precisa estar forte para adorar. Não o você que precisa estar bem para orar. Ele vê o você real, o você exausto. O você que está tentando se segurar com as últimas forças que restam. A depressão mente para você todos os dias. Ela chega de manhã cedo, antes de você abrir os olhos e sussurra: você não tem valor. Ela diz: as pessoas estariam melhor sem você. Ela diz: você nunca vai melhorar. Ela diz: isso é para sempre. Ela diz: Deus se esqueceu de você. E a ansiedade chega junto, amplificando cada medo, cada dúvida, cada incerteza, tornando o futuro um campo minado que paralisa cada passo que você tenta dar. A ansiedade transforma amanhã num inimigo. Ela te rouba o presente enquanto te aprisiona num futuro que ainda não existe. Mas eu vim te dizer hoje, com base na palavra de Deus, que é viva, ativa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que essas vozes não são a voz de Deus. Essas vozes não são a sua identidade. Essas vozes são mentiras do inimigo que está com medo do que você vai se tornar quando você finalmente se levantar. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse versículo não foi escrito para pessoas que estão bem. Foi escrito para pessoas com medo. Foi escrito para pessoas que estão tremendo. Não temas pressupõe que o medo existe. E Deus não ignora o teu medo. Ele entra no teu medo e diz: eu estou aqui. Dentro do teu medo, eu estou aqui. Dentro da tua ansiedade, eu estou aqui. Dentro da tua depressão, eu estou aqui. E eu não vou te largar.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, é talvez o texto mais conhecido sobre a ansiedade em toda a Bíblia. E ele diz: Em nada sejais ansiosos. Antes, em tudo, mediante oração e súplica, com ação de graças, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero que você perceba algo que muita gente passa por cima nesse texto. O apóstolo Paulo não estava escrevendo de um apartamento confortável com a vida sob controle. Ele estava escrevendo de dentro de uma prisão, acorrentado, com o futuro incerto, com a possibilidade real de execução. E de lá, de dentro da prisão, ele escreve: Em nada sejais ansiosos. Não porque a situação era fácil, mas porque ele havia descoberto um segredo que a situação não conseguia tocar. O segredo é a oração com ação de graças. Olha que combinação poderosa. Oração, que é o clamor. Súplica, que é o pedido urgente. E ação de graças, que é o reconhecimento de que Deus já agiu e vai agir. Isso não é negação da dor. É fé em meio à dor. É olhar para essa tempestade e dizer: Eu vejo você, tempestade, mas eu conheço aquele que manda nos ventos e nas ondas. E esse alguém está do meu lado. E então vem a promessa: a paz de Deus que excede todo entendimento. Shalom. Que em hebraico, o idioma original da Bíblia, não significa apenas ausência de conflito. Shalom significa completude, inteireza, harmonia restaurada, nada faltando, nada quebrado. A paz que Deus promete não é uma paz que depende das suas circunstâncias melhorarem. É uma paz que guarda, que protege, que faz sentinela ao redor do seu coração e dos seus pensamentos, mesmo quando tudo ao redor ainda está em caos. É uma paz que ultrapassa o que a mente humana consegue compreender. Porque ela não vem da mente. Ela vem de Deus. E esse é o ponto que eu quero gravar no seu coração hoje. Você não vai vencer a depressão e a ansiedade tentando pensar melhor. Você vai vencer orando melhor. Você vai vencer se aproximando mais de Deus. Não por religião, não por obrigação, mas porque na presença de Deus há plenitude de alegria, como diz o Salmo 16, versículo 11. Na presença de Deus há uma atmosfera que o inimigo não consegue sustentar. E quando você ora, quando você abre o coração e clama, você está criando um portal de acesso à presença de Deus que transforma o ambiente do seu espírito, da sua mente e até do seu corpo. Eu sei que tem dias que a oração parece impossível. Quando a depressão está pesada, as palavras não saem. A mente está tão embaraçada que você não consegue nem formular um pensamento coerente para apresentar a Deus. E eu quero te dizer que isso está tudo bem. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando você não tem palavras, o Espírito Santo tem. Quando você não consegue orar, o Espírito Santo ora por você com uma profundidade que as palavras humanas não conseguem expressar. Então, mesmo o seu silêncio diante de Deus é uma oração. Mesmo as suas lágrimas sem som são uma oração. Mesmo o seu cansaço é uma oração. Você não precisa estar bem para se aproximar de Deus. Você precisa se aproximar de Deus para começar a ficar bem. E eu quero falar com você sobre algo prático também, porque fé sem ação é morta. E cuidar da mente é um ato de fé. Se você está enfrentando depressão ou ansiedade severa, buscar ajuda profissional não é falta de fé. É sabedoria. Deus usa médicos, usa terapeutas, usa remédios, usa pessoas, assim como ele usou o anjo que preparou comida para Elias. Cuidar do seu corpo e da sua mente é honrar o templo que Deus habita. Então não deixe que ninguém te envergonhe por buscar ajuda. Buscar ajuda é corajoso. É um ato de amor por você mesmo. Mas também não deixe que ninguém te diga que a oração não tem poder sobre a sua mente. Porque tem. A ciência está descobrindo o que a Bíblia já sabia há milênios. Que a prática espiritual, a meditação na palavra de Deus, a comunidade, o amor, a conexão com algo maior do que você,
Tudo isso transforma quimicamente o cérebro. Tudo isso libera hormônios que combatem a depressão. Tudo isso reorganiza circuitos neurais que a ansiedade havia distorcido. Deus fez a sua mente para funcionar em conexão com Ele. E quando essa conexão é restaurada, coisas começam a mudar de dentro para fora. Você não está destinado a viver no escuro para sempre. Isso é uma mentira que a doença te conta para te manter imóvel. A verdade é o Salmo 30, versículo 5, que diz que ao anoitecer se hospeda o choro, mas de manhã vem a alegria. Essa promessa não tem uma data de validade. Ela está viva para você hoje, agora, neste momento. Amanhã vai chegar. Não porque a vida vai repentinamente se tornar perfeita, mas porque aquele que controla amanhã prometeu que ela vem. E as promessas de Deus não falham. Agora quero orar com você. Não uma oração rápida de fechamento. Uma oração real, de coração aberto, de espírito fervente, que vai alcançar cada pessoa que está acompanhando, em cada situação, em cada nível de dor, em cada grau de esperança que ainda resta. Coloca a mão no seu peito se você puder. Sente o coração batendo. Esse é o presente de Deus para você hoje. Esse coração que bate é a evidência de que Deus ainda não acabou com a sua história. Vamos orar. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora com gratidão antes de qualquer coisa, porque Tu és digno. Porque antes de todos os meus pedidos, antes de todas as minhas necessidades, antes de tudo que eu preciso, Tu és Deus. Tu és bom. Tu és fiel. E a Tua misericórdia dura para sempre. Eu Te agradeço por cada pessoa que está aqui agora, porque Tu a viste na escuridão. E Tu enviaste essa palavra como um facho de luz para o lugar exato onde ela está. Tu nunca deixas de cuidar dos Teus filhos. E eu Te agradeço por isso com todo o meu coração. Senhor, eu intercedo agora por cada pessoa que chegou aqui carregando o peso da depressão. Aquele peso invisível que as outras pessoas não conseguem ver, mas que pressiona a alma de manhã até a noite. Que torna cada tarefa simples um desafio monumental. Que tira o sabor das coisas que antes tinham graça, que transforma a risada em algo distante e o futuro num lugar cinza. Pai, Tu disseste em Mateus capítulo 11, versículo 28, que as que estão cansadas e sobrecarregadas devem ir a Ti, porque Tu dás descanso. Então eu reclamo essa promessa agora, em nome de Jesus, para cada coração cansado que está aqui. Dá descanso, Senhor. Dá o tipo de descanso que o sono não consegue dar, que as férias não conseguem dar, que nenhum ser humano tem capacidade de oferecer. Dá o descanso que só Tu podes dar, que vem do Teu trono e alcança o fundo da alma. Pai, eu oro por quem está com ansiedade, por quem acorda às 3 da manhã com o coração acelerado, sem saber ao certo o que está errado, mas com a certeza aterrorizante de que algo terrível está prestes a acontecer. Por quem entra em pânico nos lugares cheios? Por quem não consegue tomar uma decisão porque cada escolha parece uma armadilha? Por quem está exausto de pensar em todos os cenários possíveis, de carregar o peso de um futuro que ainda não chegou? Tu disseste em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Então eu oro para que cada pessoa aqui aprenda nesse momento a soltar o que está segurando com tanto esforço. Que ela possa abrir as mãos e entregar a Ti o que é grande demais para ela carregar sozinha. Recebe esse peso, Senhor. Recebe esse fardo. E em troca dá a paz que excede todo entendimento. Senhor Jesus, eu oro por quem está passando pela batalha da mente. Por quem ouve vozes internas de condenação que repetem sem parar que não tem valor, que não merece amor, que seria melhor não estar aqui. Pai, essas vozes não são a Tua voz. A Tua voz diz em Jeremias capítulo 31, versículo 3, que com amor eterno Tu os amaste, e por isso com benignidade os atrastes. A Tua voz diz no Salmo 139, que Tu nos conheceste antes de nos formarmos no ventre, que os Teus pensamentos para conosco são preciosos, como a areia do mar.
que não há lugar onde possamos ir para fugir do teu amor. Que cada mente que está sendo bombardeada com mentiras receba agora, em nome de Jesus, a revelação da sua identidade em ti. Que a voz do Pai fale mais alto do que a voz do inimigo. Que a verdade do Evangelho corte através de cada mentira que foi plantada na mente dessas pessoas. Eu oro por quem está doente, por quem está lutando contra doenças do corpo que drenam as forças e alimentam a tristeza. Pai, Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Tu disseste em Isaías capítulo 53, versículo 5, que pelo teu açoite nós fomos sarados. Que o poder da tua cura se manifeste sobre cada corpo enfermo que está presente aqui agora. Que médicos sejam guiados por tua sabedoria. Que exames revelem o caminho para a recuperação. Que tratamentos sejam eficazes. Que o teu poder sobrenatural faça o que nenhum tratamento humano pode fazer, onde tu assim escolheres. Cura o corpo, Senhor. E ao curar o corpo, restaura a esperança que a doença tentou roubar. Eu oro pelas finanças, meu Senhor. Por quem está com dívidas que parecem sem solução, por quem não sabe como vai pagar as contas do mês, por quem perdeu o emprego, por quem está num trabalho que vai destruindo por dentro, por quem vê o sonho financeiro cada vez mais distante enquanto as obrigações crescem. Pai, tu disseste em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que supririas todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória por Cristo Jesus. Não algumas, todas. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Cria caminhos no deserto financeiro. Traz favor sobrenatural sobre os empregos, sobre os negócios, sobre as oportunidades, sobre as ideias que precisam de um sopro do teu espírito para se tornarem realidade. Que a depressão causada pela escassez seja confrontada com a abundância do teu provisão. Eu oro pela família, pelos casamentos que estão rachando sob o peso do estresse, da doença mental, das mágoas acumuladas, pelos filhos que estão se perdendo, pelos pais que estão desesperados, pelos lares onde o silêncio é mais pesado do que os gritos. Senhor, tu disseste que o que tu ajuntaste o homem não separe. Entra nas famílias que estão se desfazendo e seja a cola que as mantém unidas. Traz cura para os relacionamentos que a depressão e a ansiedade deterioraram. Dá paciência para quem convive com alguém que está lutando. Dá coragem para quem está lutando de pedir ajuda para quem ama. Pai, eu oro pelos que estão sozinhos, pelos que não têm ninguém para ligar quando a noite está pesada, pelos que olham para o telefone e não encontram um nome para chamar, pelos que vivem cercados de pessoas e mesmo assim se sentem absolutamente invisíveis. A solidão pode ser a ferida mais profunda e mais silenciosa que existe. Tu disseste em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que nunca nos deixarás nem nos abandonarás. Que cada pessoa que está sozinha sinta a tua presença como uma companhia real, tangível, calorosa, nesse momento. Que tu sejas a voz que responde no silêncio. Que tu sejas o abraço que nenhum braço humano deu hoje. Que tu sejas o lar para quem se sente sem lugar neste mundo. Eu oro pelos sonhos adiados, por quem tinha um sonho enorme e a depressão foi paralisando tudo, foi colocando um peso de mais um dia, mais uma semana, mais um mês, até que o sonho começou a parecer uma ilusão de alguém que você era antes. Senhor, tu que és o autor e consumador da fé, tu que colocaste esses sonhos dentro dessas pessoas, não os deixa morrer. Sopra a vida sobre eles. Revela o próximo passo, só o próximo passo, não o plano inteiro, só o próximo passo que pode ser dado hoje. Que o sonho ressuscite no coração de quem o havia enterrado. Senhor, eu oro contra todo espírito de desespero, de morte, de suicídio. Se há alguém aqui que está pensando em desistir da própria vida, que o poder de Jesus interrompa esse pensamento agora. Que a tua presença se faça tão real que a alternativa de partir se torne impossível de considerar. Que a pessoa que está nesse momento limite encontre agora uma razão para ficar. Que encontre um fio de esperança. Que encontre a tua face. Tu és o Deus que sustenta a vida. E tu não terminaste com a história dessa pessoa.
que ela ligue para alguém, que ela quebre o silêncio, que ela permita que tu a uses para salvar a própria vida. Pai, eu venho agora em declaração. Em nome de Jesus, eu declaro que a depressão não tem a última palavra sobre a vida de quem está aqui. Eu declaro que a ansiedade não define o futuro de quem está aqui. Eu declaro que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em cada pessoa que crê. E esse poder é suficiente para ressuscitar alegria onde houve morte, esperança onde houve desespero, leveza onde houve peso. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra a mente dessas pessoas prosperará, porque tu disseste isso em Isaías capítulo 54, versículo 17. Eu declaro que elas são mais do que vencedoras por meio daquele que as amou, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Eu declaro que amanhã está chegando, que a alegria está chegando, que a cura está a caminho, que o milagre que parecia impossível vai acontecer, porque para ti nada é impossível. E eu te agradeço, Pai, por cada cura que já começou enquanto orávamos, por cada mente que se aquietou, por cada coração que respirou um pouco mais fundo, por cada esperança que foi acesa mesmo que ainda trêmula. Eu te agradeço pela tua fidelidade que é nova a cada manhã. Eu te agradeço porque tu nunca desististe de nenhum de nós. Eu te agradeço por Jesus, que desceu ao lugar mais escuro da existência humana para que nenhum de nós precisasse ficar lá para sempre. Recebemos tudo isso em fé, com gratidão, com a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6. Em nome de Jesus, eu decreto e declaro que está feito. Amém e amém. E agora, deixa eu te dizer algo que eu quero que você carregue para fora daqui como uma chama que não se apaga. A depressão e a ansiedade podem fazer com que você se esqueça de quem você é. Elas são especialistas em roubar a identidade, em nublar a visão, em fazer com que você se veja através dos olhos da dor em vez de se ver através dos olhos de Deus. Mas a sua identidade não está na sua doença. A sua identidade está no que Deus diz sobre você. E Ele diz que você é amado, que você é filho, que você é criado para um propósito que a depressão não consegue cancelar, que você tem um futuro que a ansiedade não consegue sequestrar, que você é sustentado por braços eternos que nunca cansam de te segurar. Declara isso. Declara em voz alta quando a mente mentir. Declara no escuro quando você não conseguir enxergar a luz. Declara no chão quando você não conseguir se levantar. Porque a palavra de Deus tem poder independente das suas circunstâncias. E enquanto você declara, algo muda. Não sempre de uma vez. Mas algo muda. Antes de ir, eu quero te pedir uma última coisa. Nos comentários, escreve o seu nome e de onde você está acompanhando. Você vai se surpreender com quantas pessoas estão aqui de lugares completamente diferentes do mundo, atravessando batalhas parecidas com a sua. E ao lerem o seu nome vão saber que não estão sozinhas. Se você quiser deixar o seu pedido de oração, deixa. Eu e toda a nossa comunidade vamos orar por você. E se você já venceu uma batalha com a depressão ou a ansiedade, conta o seu testemunho. Não por vaidade, mas porque o testemunho tem poder de fortalecer a fé de quem ainda está esperando pelo milagre. A sua vitória pode ser a esperança de quem ainda está no meio da luta. Você não chegou aqui por acidente. E você não vai embora daqui do mesmo jeito que chegou, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada. Deus te ama, e eu te amo também.